Olha, quando começaram a chegar as primeiras imagens de Niceme nas últimas semanas, eu preciso confessar que fiquei, tipo assim, aquela sensação de isso não pode estar acontecendo de verdade. Mas aconteceu. E pior, continua acontecendo agora, neste exato momento. Estamos falando de uma cidade inteira na Sicília, sul da Itália, que literalmente está desaparecendo pedaço por pedaço dentro de um abismo. E olha, não é exagero quando eu digo literalmente. 4 quilômetros de terra simplesmente abriram e começaram a engolir casas, ruas, carros, a vida de 1.500 pessoas que tiveram que abandonar tudo. Você consegue imaginar acordar e ver o chão sob sua casa começando a rachar? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu em Niceme. E hoje mesmo, algumas horas atrás, enquanto eu preparava esse vídeo, mais um pedaço da cidade foi engolido. Deixa eu te contar essa história desde o início, porque ela é importante, e você precisa entender o que está acontecendo lá. Niceme é uma cidade de aproximadamente 25 mil habitantes que fica no alto de uma colina, na província de Caltanissetta, bem no coração da Sicília. Uma cidade histórica, bonita, com aquelas construções típicas italianas que você vê em filmes, mas debaixo dessa beleza toda existe um problema geológico sério que os cientistas conhecem há séculos. Tipo assim, desde 1790, cara, mais de 200 anos atrás, já existiam relatos de deslizamentos de terra naquela região. E sabe o que é mais impressionante? Um naturalista siciliano da época já tinha descrito perfeitamente o que causava as fanas, como eles chamam os deslizamentos em italiano. Ele falou sobre acúmulo de água nas camadas de argila que quebra o equilíbrio natural do terreno. E olha que isso foi escrito quando a geologia ainda estava engatinhando como ciência. Então já sabiam do problema há mais de 2 séculos. Em 1997 aconteceu outro deslizamento grande, não tão extenso quanto o atual, mas suficiente para acender um alerta vermelho. Algumas casas foram demolidas na época, a área foi mapeada como de alto risco hidrogeológico e, teoricamente, deveriam ter sido feitas obras de contenção. Teoricamente. Porque na prática, cara, foram quase 30 anos de projetos iniciados e abandonados. Dinheiro aprovado, mas não utilizado, empresas contratadas que atrasaram e sumiram. O prefeito Massimiliano Conte revelou algo que me deixou tipo, nossa, sério isso? Ele disse que os fundos aprovados para conter a frana de 97 só foram liberados em dezembro de 2025. Isso mesmo, 28 anos depois do evento. E aí já era tarde demais. Então vamos ao que aconteceu agora em janeiro de 2026. Entre os dias 20 e 26 de janeiro, a Sicília foi atingida pelo ciclone Harry, uma tempestade mediterrânea violenta que despejou chuvas torrenciais por dias seguidos. E aqui entra a parte da ciência que eu acho fascinante. O terreno de Niceme tem uma estrutura específica, tipo uma camada de areia e solo poroso, que fica em cima de uma base de argila impermeável. Quando choveu sem parar, toda aquela água foi se infiltrando no solo, descendo, até chegar na camada de argila. E aí parou. A água não consegue atravessar a argila, então ela se acumula ali, formando tipo uma piscina subterrânea entre as duas camadas. Isso faz 2 coisas ao mesmo tempo, e ambas são péssimas. Primeiro, a água acumulada deixa o terreno muito mais pesado, adicionando toneladas e toneladas de peso em cima da camada de argila. Segundo, essa água age como lubrificante entre as camadas. Pensa comigo, é como se você colocasse óleo entre 2 superfícies. Elas vão escorregar, uma sobre a outra facilmente. Foi exatamente isso que aconteceu. A camada superior do terreno, agora muito mais pesada e escorregadia, começou a deslizar sobre a argila em direção ao vale. E quando digo deslizar, não estou falando de alguns centímetros. Estamos falando de um movimento que criou um desfiladeiro, um cânion de verdade, com paredes que em alguns pontos chegam a 20 metros de altura. Para você ter uma ideia de escala, 20 metros é tipo um prédio de 6 andares. Imagine olhar para baixo e ver um buraco da altura de um prédio de 6 andares que não existia antes. O professor Valerio Agnesi, que é professor emérito de geomorfologia na Universidade de Palermo e estuda esse tipo de fenômeno há décadas, explicou que nunca tinha visto um evento dessa magnitude naquela região. E olha que ele estuda isso há mais de 30 anos. No domingo, dia 26 de janeiro, o terreno simplesmente se partiu. Moradores descreveram ouvir barulhos estranhos durante a noite, tipo estalos e boatos vindos do subsolo. Na manhã seguinte, quando o sol nasceu, a realidade era aterrorizante. Um trecho de aproximadamente 4 quilômetros da borda da cidade tinha desaparecido, criando um precipício enorme. Casas que antes ficavam a uma distância segura da encosta agora estavam literalmente penduradas no ar, com metade da estrutura suspensa sobre o vazio. O morador Sérgio Francesco Cirrone, que teve sua casa partida ao meio, contou ao jornal The Times uma coisa que me arrepiou.
Ele disse que viu rachaduras surgindo nas paredes e em poucos minutos, cara, eles correram sem levar nada. Imagina perder tudo que você construiu na vida em questão de minutos. A família dele foi acolhida por vizinhos até conseguir um abrigo temporário. Até agora, e isso é muito importante destacar, não houve perda de vidas. Nenhuma. Graças aos sistemas de alerta, ao trabalho da Proteção Civil italiana e à rápida evacuação, 1.500 pessoas saíram de suas casas a tempo. Mas o trauma psicológico é imenso. Essas pessoas perderam suas casas, suas memórias, seus pertences, tudo. E o movimento não parou. Segundo Salvatore Cossina, diretor-geral da Autoridade de Proteção Civil da Sicília, todas as casas num raio de 50 a 70 metros do precipício podem ruir. Isso significa que mais estruturas ainda vão cair. E hoje, 3 de fevereiro de 2026, enquanto eu estava finalizando esse roteiro, aconteceu algo simbólico que viralizou nas redes sociais italianas. Uma Ford Fiesta Diesel de 2002, que tinha ficado em equilíbrio precário na beira do abismo desde o início da crise, finalmente caiu. Esse carro tinha se tornado um símbolo da frana, sendo fotografado e filmado por drones todos os dias. As pessoas acompanhavam para ver se ele ainda estava lá, se tinha se movido, usando ele como referência visual do avanço da frana. E hoje de manhã, cedeu. As imagens do drone do local Team mostram o carro agora deitado de lado no precipício. A senadora Daphne Musolino, do partido Italia Viva, usou o caso do carro para criticar a burocracia italiana. O filho do dono tinha ido na seguradora tentar suspender a apólice que vence em agosto, mas pediram os documentos do veículo. E como ele ia recuperar os documentos se o carro está pendurado num abismo em zona vermelha? Ela chamou de burocracia irredimível. E olha, é difícil discordar. Agora, o que torna essa situação ainda mais complexa é que a frana continua ativa. Segundo Fábio Siciliano, chefe da Proteção Civil Nacional, o movimento está desacelerando, mas ainda não parou. Geólogos explicam que esse tipo de deslizamento pode durar meses, às vezes até anos. Não é como um terremoto que dura segundos ou um vulcão que entra em erupção e para. É um processo contínuo, especialmente se continuar chovendo. E adivinhe, as previsões meteorológicas indicam mais chuva nos próximos dias. Cada gota de água que cai aumenta o peso do terreno e diminui sua resistência. O geólogo Riccardo Ferraro, conselheiro da SIGEA, que é a Sociedade Italiana de Geologia Ambiental, explicou algo técnico mais importante. Terrenos arenosos como o de Niceme têm um ângulo natural de resistência ao corte de cerca de 35 graus. Isso significa que quando você tem uma inclinação maior que 35 graus, o terreno naturalmente quer deslizar. Agora, a parede atual da frana está com aproximadamente 85 graus, quase vertical. Para ela encontrar um equilíbrio natural e parar de se mover, ela precisa chegar naqueles 35 graus. E para isso acontecer, mais terra vai ter que cair, mais casas vão ser engolidas. Os cálculos indicam que o retrocesso pode chegar muito mais fundo dentro da cidade. E tem outro detalhe que complica ainda mais. A área tem um problema crônico de drenagem urbana. As águas pluviais da cidade não são bem canalizadas, então elas se acumulam e escoam direto para o versante da frana, criando erosões profundas que aceleram o processo. Pois é, meus amigos, a situação está difícil e longe de uma solução para os moradores locais. Vamos torcer para que dê tudo certo.